O Ibovespa em 2019 subiu aproximadamente 33%. Será que 2020 vai ser tão positivo quanto o ano passado? Bom, nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre as perspectivas a respeito de 2020 e também mais especificamente sobre janeiro. Olá a todos, bom, estamos começando aqui mais um vídeo sobre a carteira recomendada, fundamentalista agora para a primeira carteira aqui do ano de 2020. E hoje do meu lado está aqui a Sabrina, que vai falar mais especificamente aqui sobre o lado macro e também o corporativo de maneira geral. Bom, Sabrina? Isso, olá pessoal. Começando aí falando um pouco de como foi nosso mercado, né? Então, 2019 foi um ano bastante positivo para o Ibovespa. Em dezembro, a gente teve um otimismo bastante forte, até por conta de alguns indicadores econômicos. Então, a gente viu algumas surpresas positivas, como, por exemplo, o próprio crescimento econômico, o PIB vindo um pouco acima ali do esperado, a própria taxa de desemprego, que foi o mais recente, que caiu ali para 11,2%, e ainda que seja um número elevado, veio ali até abaixo do esperado e com uma queda significativa frente aos 11,6% que a gente tinha ali da última leitura, né? Exatamente. Então, isso acho que mostra que a economia, enfim, né, vem ganhando algum fôlego. Acho que é um ponto importante que tem sustentado esse otimismo, né? Até o final do ano aqui se mostrou bastante positivo em termos de venda, né? Expectativa aqui de crescimento nas vendas do Natal, né? Ainda tem talvez um pouco uma crítica aqui, duas entidades brigando um pouco em termos ali de números finais, mas de maneira geral dá para dizer que a gente teve um crescimento bastante expressivo com 2018. Óbvio que ainda a base acho que é bastante fraca, né? Isso vale destacar também de maneira geral. Mas para 2020, acho que é importante a gente já ressaltar que a gente tem até uma continuidade dessas boas perspectivas, né? Então, a economia acho que vai continuar ganhando tração, a gente vê um cenário de inflação ainda benigna, então, apesar de todo essa euforia, essa questão aí do impacto do preço da carne, que trouxe uma certa preocupação, um impacto nos índices de dezembro, quando a gente olha isso para frente, acho que os preços ali devem voltar aos patamares normal, ficar ali ainda abaixo da meta, e também questão dos juros, né? Então, um outro ponto importante, a gente teve uma decisão em dezembro que foi que deixou a Selic em 4,5%, que é o patamar que a gente deve seguir aí em 2020, e também acho que já puxando um pouco ali, porque a gente espera um patamar que acaba fazendo com que as pessoas busquem outras formas de retorno, né? Então, uma taxa de juros de 4,5%, você acaba tendo que aceitar um pouco mais de risco e olhando para ativos de renda variável, aí a gente coloca a nossa bolsa em destaque. Acho que até um dos motivos que sustenta essa alta que a gente teve aí de quase 30% no ano, né? 33%, para ser um pouco mais específico. Exato, a gente está gravando aqui no dia 30 de dezembro, ainda tem mais algumas horas de pregão, mas tudo indica aí que o índice deve fechar em torno de 117 mil pontos, que deve materializar uma alta de aproximadamente 33% no ano. Acho que chama atenção, até já fazendo um lado corporativo, nosso índice, além de ter subido fortemente ali, 33%, também dá para destacar também outros pontos positivos do nosso mercado acionário. Também esse ano foi um ano muito forte em termos ali de captações, né? Então, só como um exemplo, se você somar as ofertas, estou falando desde ofertas primárias, secundárias e os IPOs. Eu vou estar falando que até dezembro, de maneira geral, o último dado fornecido pela B3, a gente está falando de um montante de quase 89 bilhões de reais, um valor bastante expressivo em termos relativos para o nosso mercado. E uma coisa bastante positiva também nesse ano, que a gente contou com 5 novos IPOs, então a gente está falando como Vivara, Centauro, Neoenergia, BMG e C&A. Eu esqueci mais algum? Você lembra de cabeça? Não, acho que foram esses só, né? E também outro ponto bastante positivo também no incremento de liquidez da nossa bolsa. Enfim, a gente não só a gente está tendo a valorização aí do índice como um todo, mas também o mercado está ganhando mais liquidez, que é bastante positivo aqui para todos. Bom, aqui que eu até começo já a endereçar para 2019 / também 2020, se a gente teve um ano bastante positivo em 2019, por que, de certa forma, renovar a aposta, ainda adotar um tom otimista para 2020? Fazendo uma recapitulação aqui, para quem não conhece, a gente está projetando
A gente soltou material mais ou menos umas 2 semanas atrás com uma projeção para o final de 2020 na Bolsa, em termos de ponto, em 137 mil. Se você tomar como base ali 117 mil pontos agora, que a gente está negociando, seria uma alta de aproximadamente 17%. Bom, e até observando, aparentemente 17 pode ser até bastante elevado e assustar talvez algumas pessoas que sejam mais criteriosas ao investir, ainda mais no momento onde viu já uma alta bastante expressiva, talvez fiquem com medo de posicionar e entrar na bolsa. Eu acho que essa alta, em grande parte, vai ser traduzida com o incremento do lucro das companhias de maneira geral. Se você olhar até como exemplo a projeção da Bloomberg, ela coleta ali individualmente todas as ações que têm coberturas, então você olha o crescimento individual de cada companhia e você faz a ponderação de cada companhia pelo peso no Ibovespa. Se você olhar no agregado, o Ibovespa, com base ali na Bloomberg, o último dado ali fornecido, seria um incremento de quase 18% em termos de crescimento projetado de 2019 para 2020 de maneira geral. Então, isso vai ser bastante importante ali para o lucro das companhias crescendo e isso ditando provavelmente as nossas altas de maneira geral. E por que deve crescer 18% ali esse lucro das companhias? Acho que 2 grandes drivers de maneira geral: grau de alavancagem operacional e grau de alavancagem financeira. Grau de alavancagem operacional é basicamente quando a companhia ela ganha uma eficiência, então ela consegue incrementar a receita num percentual maior do que os seus custos, então ela vai ganhar margem final e isso vai traduzir ali incremento do lucro líquido em um percentual maior do que a receita. E grau de alavancagem financeira, estou olhando muito mais pela despesa financeira menor do que ali, como exemplo, em 2019. A gente está hoje em 4,5%. Mas no começo, né, ali no começo de 2019, ainda estava numa taxa mais próxima de 6%. Então, isso também tem outro fator. A gente está com 4,5%. Existe até alguns calls mais otimistas do mercado para uma possível queda ainda um pouco mais ali, talvez 0,5% no limite dessa taxa de juros. Não é o nosso cenário base, ali, até com o André projeta. Então, mas mesmo assim, deve trazer um benefício ali para a companhia com um serviço da dívida menor. Eu vou mostrar aqui um exemplo, a gente falou, eu queria até ressaltar grau de alavancagem operacional e grau de alavancagem financeira, talvez com uma planilha aqui que a gente elaborou para deixar um pouquinho mais claro em termos numéricos para o pessoal que talvez não esteja tão acostumado. Aqui a gente usou um exemplo hipotético, uma empresa X, enfim, uma empresa que a gente criou, onde que é bem simples, acho que é a ideia, mas você vai conseguir olhar e ver esses 2 efeitos ali finais para as companhias. Bom, vamos imaginar aqui que a companhia ela produz um único produto, tá? O produto A. Esse produto A, em 2018, ela vendeu 100 mil unidades, ao preço de R$100. Vamos projetar que em 2020 ela vai crescer provavelmente ao crescimento médio do PIB. Então, 2,2 de maneira geral. O Fox até está um pouquinho mais forte, mas vamos considerar 2,2. Então, em termos de volume, ela passa de 100 mil unidades e ela passa ali a vender 102,2 ali unidades desse produto A. Vamos considerar também como outra premissa que o valor do produto vai ser repassado o preço da inflação. Vamos considerar aqui a inflação projetada para 2020 em 3,5. Então, o preço sai de R$100 e vai para 103,5. A receita é bem fácil para você chegar ali, é basicamente preço versus quantidade. Então, a quantidade ali maior também o preço, então o faturamento ali projetado para 2020 dessa companhia seria de R$10.577.000 ali para 2020. Será uma margem bruta também fixa, que uma premissa também que a gente está adotando de 20%. A gente nem está assumindo que a companhia vai melhorar a margem. Uma outra premissa aqui, a despesa administrativa e de vendas vai crescer via inflação. Talvez até tenha um tom mais otimista, podendo ser uma premissa, no sentido de que muitas empresas ainda não precisam incrementar os seus custos fixos para atender uma demanda um pouco maior. Então, existe um grau de ociosidade bastante grande, então até talvez essa premissa poderia ser até, na essência,
um pouco mais otimista de maneira geral, mas a gente considerou aqui o crescimento da inflação. A gente vai ver que a margem EBITDA já dá uma melhorada, porque a despesa administrativa e de venda ela cresce um pouco a menos do que a receita. E se você traduzir aqui o IR e contribuição social fixado em 34%, você vai ver que a companhia ela vai crescer projetado um faturamento de 5,8%, porém na linha final o lucro líquido ele sobe um pouco mais, 6,5%. Bom, isso você vai ver o grau de alavancagem operacional, aqui de certa forma já está bem explícito. Agora vamos adicionar o grau de alavancagem financeira. Vamos usar o mesmo exemplo aqui da primeira parte, a única coisa que a gente vai adicionar aqui seria o custo financeiro, a despesa financeira. Vamos usar uma premissa aqui, tudo igual, o resto. Que a companhia tem uma dívida líquida de 5 milhões de reais. Base do CDI em 2019, vamos jogar ali aproximadamente 6%. E agora para 2020, 4,5%. E só para finalizar aqui, vamos colocar que a companhia não vai pagar 100%. Enfim, uma companhia pagar 100% do CDI também é muito raro. Vamos colocar um prêmio de mais ou menos ali cobrando 120% do CDI. A gente vai chegar ali no resultado financeiro, a despesa financeira. E tem uma significativa redução. Então, só como exemplo, em 2019, ali seria uma despesa financeira de 360 mil, enquanto que 2020, 270 mil, quase 90 mil a menos. E se você for olhar, em termos do que seria no agregado final, lucro líquido, isso daria um incremento ali de 16,5% em termos ali de crescimento do lucro. Então, aí é só de maneira simples, assim, esse exemplo numérico que a gente colocou, só para ver como que com um pequeno crescimento, a gente nem está assumindo um crescimento muito mais forte para as companhias, isso já dá um efeito bastante positivo, a gente chega mais ou menos nesse número ali projetado de maneira geral. Então, acho que essa parte aqui que a gente gostaria de colocar aqui, ser um pouco mais prático e aqui educacional para você de maneira geral. Bom, falando de janeiro especificamente agora, 187 é projeção para o final do ano. A gente está vendo um rally muito forte, acho que em dezembro, faz total sentido, acho que pelos próprios argumentos até que a Sabrina colocou aqui, mas a gente está um pouco, diria marginalmente, não tão otimista para o começo do ano. Eu acho que em grande parte, acho que dezembro já roubou um pouco desse retorno potencial que poderia ser colocado para janeiro. Tem uma série de notícias, um fluxo muito positivo que aconteceu em dezembro, então é difícil imaginar assim, uma sequência tão longa de maneira geral, tá? Então, a gente não tem publicação de resultados ainda, acho que falta ali, provavelmente janeiro falta ali possivelmente alguns triggers de maneira geral. O lado político também está em recesso, de maneira geral acho que fica difícil imaginar uma alta muito mais expressiva. Lembrando, a gente nem está projetando assim, não estou falando aqui que vai ser uma queda forte ou queda, mas de maneira geral acho que o cenário básico que a gente está olhando para janeiro especificamente é uma alta um pouco mais modesta de maneira geral, uma acomodação de maneira geral. Mas isso, olhando para 2020, a tendência é bastante positiva. As nossas carteiras, eu acho que de certa forma a gente não faz grandes alterações de maneira geral, olhando para o lado micro. A top 10 a gente só faz uma alteração, a gente tira Porto Seguro, um ativo, enfim, de qualidade que a gente gosta muito, e a gente coloca um outro ativo que vem ganhando destaque aqui, até a Sabrina, acho que especialista pode falar mais desse ativo. Então a gente colocou Sabesp, acho que a gente já vem comentando sobre o setor há algum tempo, então agora a gente viu que teve uma oportunidade ali de preços para colocar na carteira e já olhando para agora 2020. Então, em dezembro, a gente teve um andamento da proposta que muda o marco regulatório do setor, andou na Câmara, agora vai para o Senado, e a gente vê que isso deve ser votado ali no começo do ano que vem. Então, ainda que não em janeiro, que a gente tem o recesso, mas ainda no primeiro trimestre, a gente deve ver essa proposta evoluindo, e isso deve contribuir bastante ali com as operações da Sabesp, seja por acabar viabilizando uma privatização, ou mesmo por abrir espaço para ela até ampliar a sua área de atuação para novos mercados, né? Então, isso é uma coisa
que a própria companhia coloca. Acho que assim, até se, por exemplo, não se materializar ali até esse final, ali seria a cereja do bolo, acho que em termos de privatização, o ativo, de maneira geral, mesmo a situação atual hoje, ele já carrega um potencial bastante atraente, né? Exatamente, é o que eu ia colocar. Então, ainda que não tenha esse andamento da proposta e tudo mais, é uma empresa bastante sólida, ela já conta com potencial de crescimento por si só, tanto ali quando a gente olha relacionado com o crescimento da economia em si, da região ali em que ela atua, quanto com os novos municípios que ela acabou assinando o contrato aqui no final de 2019. Então, por exemplo, Guarulhos, Santo André, para quem não conhece, são regiões ali muito próximas à capital de São Paulo, e isso deve trazer uma sinergia bastante grande. E são grandes cidades, então, né, em termos assim, sim, obviamente menores que São Paulo, né, capital, mas tem um potencial bastante grande de incremento ali de números de usuários. Né? Exatamente, e com uma sinergia ali, são áreas que estão totalmente ligadas, né, à cidade de São Paulo. Então, acho que é um ponto também bastante interessante. Bom, e na nossa carteira de dividendos, a única também que a gente vai fazer uma pequena alteração, a gente retira Itaúsa e coloca Banco do Brasil. Na essência, a gente está, de certa forma, mantendo o setor financeiro. Itaúsa, apesar de ter umas ponderações e outros ativos que não sejam o Itaú, majoritariamente a gente está falando de uma posição que se reflete no Itaú. A gente está colocando o Banco do Brasil, acho que por uma questão, é um banco que vem crescendo a rentabilidade até acima dos seus pares, um banco ainda que carece de múltiplos bem mais baixos em relação aos seus bancos privados. Sim, faz sentido, nunca a gente vai esperar talvez os mesmos múltiplos para o Banco do Brasil, mas olhando, acho que o diferencial se mostra bastante demasiado em relação aos bancos privados. Então a gente gosta do Banco do Brasil. Bom, e carteira de small caps a gente não faz nenhuma operação. Acho que essa seria a nossa essência para as nossas carteiras. Acho que a gente está bem posicionado no ciclo domésticos aqui, como exemplo Small 11, Even, Hermes Pagini, Happy Vida, até o próprio Banco do Brasil na nossa carteira Top 10. Agora Sabesp. Sabesp também. E também até o conceito também um pouco mais de empresas globais que tem ali um potencial bastante expressivo na nossa visão, principalmente Vale de maneira geral. Bom, acho que é isso. Mais uma consideração final? Acho que é isso. Acho que qualquer dúvida ali de algum papel, mais detalhes, a nossa equipe está aí à disposição. Para acessar também, convidamos aqui para vocês acessarem nosso conteúdo. Então, tem o PDF, onde a gente fala mais especificamente sobre cada ativo, sobre as nossas teses. Muito obrigado a todos. Até mais. Tchau. Obrigada.